AES Brasil e ENGIE, AES B3 e ENGIE. Nós vamos dar uma olhada. Eu fiz um levantamento, não vou dizer que é um estudo, mas é um levantamento entre com os dados dessas duas empresas. E vai servir para você analisar, né, para você ver um caminho de procurar você mesmo as informações, ou você mesma, né, procurar as informações que você precisa para tomar decisão com relação aos seus investimentos. E nesse vídeo aqui a gente vai olhar uma abordagem inicial, uma abordagem simples que tem um intuito educativo, para ver como que faz esse primeiro passo, essa primeira abordagem sobre uma avaliação de empresas. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro que aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo, muito menos de consultoria de qualquer natureza. Feita essa ressalva, eu volto a falar para você de empresas no sentido de que por trás desses códigos AES B3 e EGIE 3 existem negócios, existem empresas, existem funcionários, existem administradores que estão gerando resultado ou não, podem estar trazendo prejuízo, mas que estão atuando no mundo real, na economia real, para gerar, com o objetivo de gerar lucro, com o objetivo de gerar resultado. E o que eu vou fazer aqui é justamente dar uma olhadinha e mostrar a você, com base em dados que estão disponíveis na internet, como dar uma primeira analisada. O que eu estou usando? Eu vou mostrar para você agora que eu uso uma ferramenta chamada Fundamentos. Tá? Fundamentos. E aí, nesse caso aqui, o que eu faço? Eu pego a AES B3 e na outra aba aqui eu tenho a ENGIE, que é EGIE 3. Por que eu estou usando essas duas? Porque as duas atuam no segmento de energia e uma é um segmento puro de energia, que é a AES B3 de geração, segmento puro de geração de energia, e a ENGIE não. A ENGIE ela é mais ampla, ela atua tanto na geração quanto tem uma pequena parcela de distribuição, que ela está em um processo de crescimento, e tem também uma empresa de gás, que essa empresa é um gasoduto e ela faz o transporte de gás, né, por uma boa região do Brasil. Para você ter mais informações sobre essas empresas, e é isso que no Frigir dos Ovos aqui eu vou sugerir que você faça, é buscar essas informações diretamente nos sites de relação com investidores de uma e de outra. De qualquer forma, vai aqui uma apresentação geral de como eu fiz uma abordagem, uma primeira abordagem com base nos dados que eu tirei aqui do Fundamentos. Então, observe o seguinte, tenho que deixar bem claro que com relação à AES, ela tem uma participação, vamos dizer assim, ela é muito restrita na sua produção, isso é, ela trabalha basicamente com a geração de energia, ela não faz outra coisa a não ser isso. Já a ENGIE não, a ENGIE faz mais coisa, como eu falei. Vamos dar uma olhada então numa planilha que eu preparei aqui, na qual eu fui buscar, quer dizer, nessa planilha aqui, eu trouxe os dados do Fundamentos para cá. Primeiro, e aí você vai ver uma figura aqui que teoricamente não tem muito a ver com o pato, que é a Itaúsa, mas eu trouxe aqui para dar uma certa, assim, para perturbar um pouquinho o coreto, tá? Então vamos focar aqui na ENGIE e na ENGIE e na AES, tá? Primeira coisa que eu peguei aqui foi a cotação. Quanto que custa a ação? E isso aqui, lembrando para você que às vezes a gente esquece, quando você tem uma ação, e aqui eu estou fazendo
eu estou olhando um negócio aqui, essa ação como uma empresa, um pedaço de uma empresa, eu vou transformar a empresa grande AES e a empresa grande ENGIE em uma pequena empresa representada pela ação. Então essa açãozinha, que é a minha propriedade dessa empresa, é a menor porção de propriedade que você pode ter, que é uma ação, eu vou transformar aqui. Então, de cara, a cotação, isso é, o preço pelo qual está sendo vendido, e aqui não é o valor, é o preço pelo qual está sendo vendido, a AES, no último dia que eu usei para fazer esse relatório aqui, era R$ 10,27. Foi R$ 10,27. No caso da AES, foi R$ 42,17. E aqui a gente não pode dizer absolutamente nada sobre se é caro ou se é barato, porque existe uma série de outras informações que nós vamos olhando aqui e vamos começar a formar a nossa opinião. Então, para a gente decidir se esses R$10 são caros e os 42 são baratos, a gente precisa ter outras informações. A primeira informação que você pode ter é a seguinte: olha, quem tem mais ação? Quer dizer, quem dividiu mais o valor da empresa. Então, por exemplo, se a AES, eu já sei a resposta aqui, mas assim, se a AES tivesse, por exemplo, menos ações, a ENGIE tivesse menos ações que a AES, tudo bem, você poderia dizer assim, então esses 42 aqui estão justificados porque eu estou dividindo por um número menor o número de, o capital da empresa, aliás, a quantidade de ações disponíveis. Então, o valor aqui, ele estaria melhor. Vamos dar uma olhada agora no seguinte ponto aqui, que eu vou trazer, que é o lucro por ação. Então veja, com base nos dados, a gente vai já mudar esse número aqui, porque nós vamos dar uma olhada de outra forma, tá? Com base nos dados da AES, aliás, que estão disponíveis lá no Fundamentos, o lucro por ação aqui está em 84 centavos para a AES e em R$ 2,06 para a ENGIE, tá? R$ 2,06 para a ENGIE. Muito bem, isso aqui é o lucro da empresa toda dividido pelo número de ações, e aí você já deve ter na sua cabeça que o número de ações aí você já deve ter aqui uma relação, você já deve ter uma primeira relação. Ora, se cada ação de R$10 está gerando um lucro, ela está gerando um lucro aqui de 84 centavos, uma ação de 42 está gerando um lucro de 2,06, a gente poderia fazer uma primeira inferência aqui. Ora, essa ação aqui para mim me parece melhor, porque se eu multiplicasse isso aqui por 4, se eu tivesse 4 ações, com o dinheiro que dá para eu comprar uma ação da ENGIE, eu compro 4 ações da AES, então eu teria 4 vezes esse lucro. Então eu estaria aqui com aproximadamente R$ 3,20, enquanto que a única ação da AES me daria 2,06. Porém, a gente não vai ficar aí, a gente vai olhar mais coisa. Então, mas é uma primeira observação que vem na sua cabeça quando você está fazendo esse tipo de observação. Você está exercitando a sua cabeça a pensar em termos de negócio, tá? Porque o que interessa, vamos lá, presta atenção, o que interessa, se você está operando preço, não é esse vídeo aqui, não vai te ajudar muita coisa. Por quê? Porque você quer compra e vende, isso aqui muito provavelmente não vai ajudar muito, porque aqui a gente está olhando em termos de valor, em termos de uma análise um pouco mais fundamentalista, certo? Então, você não vai resolver sua vida, que se você quer operar gráfico, essas coisas, com essa informação. Essa informação é para alguém que quer olhar para a empresa como negócio. Então, eu quero ser sócio dessa empresa. E aí você começa a fazer a sua avaliação. Ora, veja bem, então se o lucro por ação foi de 84 centavos, significa que
a expectativa que eu tenho é que comprando uma ação por R$10,27 eu vou ganhar 84 centavos no final do ano. A gente tem que lembrar aqui que esse lucro por ação ele é referente ao ano, ao período para trás, tá? Da mesma forma aqui, isso aqui é referente ao período para trás. No caso da AES, é importante que você olhe o balanço, porque a AES no ano passado ela teve tanto um ganho extraordinário na utilização de imposto de renda, quanto uma outra coisa que foi um custo bastante elevado para a aquisição de energia, porque ela vendeu mais energia do que as usinas geraram, né? Então, as usinas geraram menos por conta da crise hídrica e ela teve que comprar energia do mercado. Muito bem. Valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? É se você pegar o valor patrimonial, se você pegar o patrimônio da empresa e dividir pela quantidade de ações. Então, cada açãozinha dessa, ela tem um valor patrimonial. E esse valor patrimonial é o quê? É o total do patrimônio dividido pela quantidade de ações. Aqui você vê que o valor patrimonial da AES B3 é de R$ 6,63 por ação, enquanto que o da ENGIE é 10,25. Então, do ponto de vista de patrimônio, o preço da ação aqui, ele está bastante interessante, que é o que a gente vai dar uma olhada aqui, olha. Ela está sendo vendida por 1,54 vezes, quase 1,55 vezes, ou seja, uma vez e meia, ela está sendo vendida por R$10,27, ela está sendo vendida por uma vez e meia o patrimônio. Enquanto que a ENGIE está sendo vendida por 4 vezes o valor do patrimônio. Então, essa daqui tem uma relação preço sobre valor patrimonial melhor do que a relação preço sobre valor patrimonial da ENGIE. Agora vamos dar uma olhada no preço sobre o lucro, certo? O preço sobre o lucro. Quando eu pego o lucro dessa empresa e divido pelo preço, isso aqui vai me dar o seguinte, vai me dar 12,2. Então, simplificando, uma interpretação dessa informação é que em 12,2 anos, certo? O lucro que essa empresa gera, ele paga o preço que foi cotado, o preço da cotação. E essa daqui precisaria de 20 anos para pagar o preço da cotação. Isso aqui está bem evidente para a gente com relação a esse, tem muito a ver com essa relação aqui que a gente já tinha conversado lá atrás, tá? Então essa relação que a gente conversou lá atrás já mostrava isso. Quer dizer, se eu tivesse 40 ações, se eu tivesse 4 ações da AES, elas custariam o mesmo que uma ação da ENGIE e 4 vezes isso aqui daria R$ 3,20. É claro que essa empresa aqui, então, ela teria uma rentabilidade maior, porém a gente vai dar uma olhada, calma lá, porque esse número aqui ele precisará ser revisto, a gente vai dar uma olhada mais na frente, tá? Vamos lá então. E aí eu faço, isso aqui é uma coisa que eu faço com uma certa frequência, que é calcular esse cara aqui de cabeça para baixo. Então, na realidade, eu pego o lucro e divido pelo preço. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma espécie de cálculo de taxa de juros. Eu sei que isso talvez para você seja pode ser um pouco mais complicado, mas para mim fica mais claro eu enxergar essa relação de cabeça para baixo, porque aqui eu comparo, o que está me dizendo aqui? Está me dizendo que essa empresa gera de lucro aproximadamente 8% do seu preço. Isso é como o lucro é o meu retorno sobre o investimento. É o lucro, é o retorno sobre o investimento. Então, se eu botei, veja, o retorno sobre o investimento para quem compra a ação no mercado, tá? Então, vale até eu voltar para cá para fazer um outro esclarecimento. Essa cotação é o valor de mercado. O valor patrimonial
é o valor que, teoricamente, os sócios constituíram no momento da abertura, acrescido de lucros que foram aumentando o patrimônio da empresa. Então, em geral, esse valor patrimonial, ele, em raras oportunidades, você consegue comprar mais barato, né? Você consegue, comprar, comprar a empresa num valor mais barato do que o valor patrimonial. Quando isso acontece, se a empresa é boa, isso é ótimo, tá? Isso está acontecendo, por exemplo, no Banco do Brasil, na Petrobras, eu acho que está bem próximo, se não passou. Algumas empresas assim, elas, principalmente as estatais, porque elas têm um desconto muito grande, o preço dela é mais barato do que o valor patrimonial, o que é uma coisa interessante de se olhar. Isso não é a recomendação, como eu já falei. Muito bem, então aqui, olha só, o lucro que essa empresa está gerando, comparado com o preço e não com o patrimônio, porque muitas vezes a pessoa faz assim, calcula o retorno sobre o patrimônio. Retorno sobre o patrimônio é muito interessante, só que você acionista que entra depois, você não paga o patrimônio pela empresa. Você não paga o valor patrimonial, você paga mais. Aqui no caso, você paga 1,5 vezes, e nesse caso aqui você está pagando 4 vezes o valor patrimonial. Então, para o cara que constituiu a empresa lá, que pagou R$10, sei lá, e lógico, tem lucros acrescidos e tudo mais, mas supondo que o cara pagou, tá ótimo. Por quê? Porque ele está ganhando R$2 com 10,25 que ele botou. Mas você não, se você for entrar, você vai pagar 42. Aí você vai dizer, por que eu vou pagar 42? Porque quem tem não quer vender por menos, tá? E o pessoal está comprando por 42. Muito bem. Aqui no caso, você teoricamente, observe que se você tivesse pago os 10,25 lá na fundação, bom, teoricamente, porque não é bem assim, né, que se deve imaginar, mas teoricamente, essa relação aqui seria muito melhor do que essa daqui, porque aqui você está ganhando 84, aqui você está ganhando 10,6. Vamos lá, voltar aqui então. Então, essa empresa, ela está gerando 8%, ou seja, o lucro dela está me gerando 8%, comparado com o lucro dessa que está gerando 5%. Com relação a quem? Com relação ao preço, certo? Com relação ao preço. Bom, o que eu fiz aqui? Uma coisa que eu fiz para continuar esse levantamento, né? Eu não quero chamar de estudo, é um pequeno levantamento. Eu peguei e coloquei aqui o número de ações dessas empresas. E a gente já vê aqui que, olha, a AES tem lá 492 milhões de ações, a Engie tem 815 milhões de ações, e aí a gente tem aqui, ó, o lucro. Eu peguei eu não peguei aqui o lucro do Fundamentos, eu peguei o lucro extraído da empresa, né? Porque a empresa tem um relatório que está mostrando um lucro diferente. Vou mostrar para você aqui, olha. Então aqui, olha só, não é esse relatório. Então olha só. Então a empresa está mostrando aqui um lucro de 70,9, tá? 70,9 tá aqui, olha. 70,9 milhões no primeiro trimestre. Então, só voltando para deixar claro, eu peguei o lucro do primeiro trimestre com o lucro do primeiro trimestre da Engie, tá? Para quê? Para recalcular, óbvio, aqui eu só estou com um trimestre, para recalcular o preço-lucro, então preço-lucro de um trimestre. Se a gente multiplicar isso aqui por 4 trimestres, a gente teria quase 60 centavos. E se a gente multiplicar isso aqui por 4 trimestres, a gente teria mais ou menos 3,2, né? R$3, aqui seria 0,8, a gente teria mais ou menos R$3,20, o que é, de certo modo, o que tem que guarda alguma coerência aí com os resultados.
Então, eu aumentei isso daqui, porque se você for no Fundamentos, o lucro que está lá é 37 milhões, eu estou botando aqui 70,9 milhões, tirando de onde? Tirando do relatório apresentado pela empresa e não do Fundamentos. No da Engie, isso aqui bateu, então eu deixei do jeito que está. Muito bem, então vamos dar uma olhada aqui. Como é que seria, o que eu fiz agora? Eu só dei continuidade àquele processo e aí eu vi aqui o seguinte, olha, que o lucro por ação usando só o primeiro trimestre, que é o que? Eu divido esse lucro aqui pelo número de ações, divido esse lucro aqui da Engie pelo número de ações. Então aqui daria 0,14 centavos e esse aqui 0,79, quase 80. Muito bem. E aí, você tem como calcular, né? Você tem como calcular agora o seguinte, você tem como observar que esse daqui agora está menos do que as 4 vezes aqui. Então a gente observa, vou voltar aqui para cima, olha só. A gente observa que o preço da AES é mais ou menos 1/4 do preço da Engie. E se você for olhar o lucro do primeiro trimestre, esse lucro do primeiro trimestre está um pouco menor do que 1/4, né? Então, se fosse aqui teria que ser para ser 1/4, teria que ser mais ou menos 60 centavos o lucro da Engie, e o lucro da Engie foi de quase 80 centavos. Então, foi bem mais alto do que a relação de preços entre as duas empresas, tá? Vamos dar uma olhada agora no endividamento, que é uma outra informação interessante para você olhar, que é o seguinte, a Engie, ela deve líquido, isso aqui é dívida líquida, que está lá no relatório, que está lá no site Fundamentos, ela tem essa dívida líquida de 16 bilhões, ou seja, ela é 4 vezes maior ela é quase 4 vezes maior do que a dívida líquida da AES. Então a dívida líquida da AES está em 4 bilhões e a dívida líquida 4,2 bilhões. Então aqui seria, se eu multiplicar por 4, isso aqui daria 16,8 bilhões, enquanto a dívida da AES está em 16 bilhões. Lembrando, por que eu estou multiplicando por 4? Porque o preço dela está 1/4 dessa daqui. Então, eu estou multiplicando por 4, porque o que me interessa? O que está me interessando é as relações por ação. Então, eu estou dando uma olhada nas relações por ação de uma empresa e de outra aqui. Muito bem. Aqui, o que eu fiz? Eu botei aqui a dívida líquida por ação, ou seja, cada empresa, cada ação da AES carrega uma dívida de R$ 8,60, enquanto que cada ação da Engie carrega uma dívida de 19,61. Aí você vai dizer assim, como assim, Beto, e carrega a dívida? Sim, veja, a dívida é do negócio, né? A dívida é do negócio, você é sócio do negócio e aí a dívida tem que ir para você, quer dizer, vai para você dessa forma. Só lembrando para aquelas pessoas que não conhecem muito o mercado de ações, essa dívida você não vai pagar porque o seu risco é o preço que você pagou na ação. Você não tem, é uma sociedade anônima e o risco é um risco limitado. Limitado ao quê? Ao preço que você paga na ação. Então, quando você compra a ação, vamos imaginar que aqui tivesse que a empresa falisse. Se a empresa falir, você não vai ser chamado a botar nenhum centavo a mais. Seja uma empresa ou outra aqui, você não vai ser chamado a botar nenhum centavo a mais. Você simplesmente vai perder aquilo que você pagou pela empresa. E aí, voltando para cá, não é que essa dívida aqui você tenha que pagar em algum momento, não. Quem vai pagar é a empresa, né, para poder liquidar lá as suas dívidas. Obviamente, eles estão usando esses recursos aqui para adquirir novos negócios, para aumentar, por exemplo, aqui tem um endividamento para comprar uma usina termoelétrica que eles fizeram, aqui também tem um endividamento para a compra de parques eólicos. Então, enfim, isso aqui está sendo usado para construir novos negócios. E tem um vídeo que eu fiz sobre a dívida da AES, mostrando lá o que ela
como é que está o perfil dessa dívida aqui. Muito bem. E aqui, se eu dividir aqui a dívida líquida pelo preço, tá? Essa dívida por ação dividido pelo preço, a dívida representa 83,7% do preço da ação, e essa dívida aqui, a dívida por ação, representa 46% do preço da ação. É lógico, né? Se aqui está R$19, é quase a metade do preço, 42, e se aqui está R$8, cadê? R$8,60, ela está quase o preço dessa cotação de 10,27, isso aí está 83%. Muito bem, e aqui, aqui eu fiz também, eu peguei aqui do pico da AES, ela caiu até o dia que ela estava cotada a R$10,27, ela caiu 31%, e do mesmo dia, que foi 21 de setembro de 2021, até o fechamento, quando eu usei esses dados, a Engie subiu 8,29%. Né? Aqui estão os dados que você depois pode olhar, os dados da Itaúsa, mas agora, antes de terminar, eu vou mostrar uma informaçãozinha para que a gente tenha uma ideia do tamanho dessas duas empresas. Isso aqui foi o que gerou em gigawatts a AES, tá? Ela gerou de fonte hídrica 2.676 gigawatts de fonte hídrica, com mais 408 gigawatts de fonte eólica e mais 153 gigawatts de fonte solar. Isso aqui vai dar aproximadamente 3.200 gigawatts hora de energia gerada. A Engie, ela gerou 7.113 gigawatts, certo? De energia no período aí. Então ela gerou mais do que o dobro da energia que a AES. Lógico, aqui a gente tem que lembrar que não foi só a geração que gerou o lucro, geração que gerou aí, mas enfim, não foi só a geração que representou o lucro da Engie. Por quê? Porque ela teve transmissão também, que entra com uma participação pequena disso aí, e ela teve também o resultado da empresa de gás, que gera também uma boa graninha aí, então aumenta, potencializa um pouco mais o resultado. Resumindo, se você chegou até aqui, primeiro eu gostaria que você deixasse aí para a questão do algoritmo do YouTube, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários se você investe em AES, se você investe em Engie, e se você não investe em nenhuma, você deixa aí nos comentários ou deixa um bom dia, boa tarde, boa noite aí. Bom, então esse é o primeiro ponto. Segundo, lembrar para você que isso aqui não é indicação de investimento, desinvestimento, ou seja o que for. Isso é um método que eu uso para fazer uma primeira abordagem na decisão de investimento, porque é olhando os números que você vai ter uma primeira abordagem. Depois, eu sugiro a você que pretende investir em uma dessas empresas que veja os relatórios de resultado e analise com calma o mercado que cada um está, o endividamento que cada um está. E eu estou mostrando aqui que não há nada de complicado na história. O fato de não ser complicado não quer dizer que não dê trabalho. É claro que dá trabalho, como se você fosse montar uma padaria, ou seja lá o que for. Eu sempre uso o exemplo da padaria, mas se você fosse montar uma padaria, esse troço ia dar um trabalho do caramba. Então aqui você está fazendo o quê? Você está com a possibilidade de usar o seu patrimônio, o seu recurso para adquirir empresas e se beneficiar do trabalho que está sendo feito pelos administradores que você está pagando. Então, daqui a gente tem que se lembrar que os administradores dessas empresas estão recebendo
para fazer isso aí. Então eles estão recebendo para ficar olhando e obtendo melhor resultado, fazendo uma melhor alocação de capital e tudo mais. Então isso daí é o que eu trago nesse vídeo aqui para você. E mais, antes de terminar, eu quero dizer que aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para o meu curso inicial de ações e tem também o curso Ícone. O curso Ícone é um curso completo que vai de renda fixa ao mercado de ações, então é um curso completo de investimentos. E no curso exclusivo de ações, ele é um curso bem mais em conta, porque na realidade ele é um pedaço do curso Ícone, e todos dois, à medida que o conteúdo desses cursos vai crescendo, as pessoas que já estão nos cursos, elas têm acesso continuado. Ambos têm prazo para você avaliar e decidir. Ambos cursos estão com essa situação. Você pode dar uma olhada e tal. Se você gostar, você continua. Se não, você desiste do curso e você é integralmente ressarcido no prazo lá de desistência, né? Que é 1 semana, tá? Bom, pessoal, então é isso. Se você gosta desse conteúdo e não tem inscrição no canal, inscreva-se. Se você gostou desse vídeo em particular, deixa sua curtida e compartilha, que é para a gente se encontrar no próximo vídeo. Até lá!